é, turma e pessoas convidadas que estão aqui. Aliás, Luísa, estou te vendo aqui com a câmera fechadinha, bom que você está aqui. Mas para muito feliz. É, mas eu queria começar agradecendo o Leonel, que foi nosso aluno aqui no curso. Enquanto era aluno, Leonel acho que deu umas 2 aulas nesse curso, né, Gô? A gente acompanhou mais de uma pesquisa, né, acontecendo. Já veio como professor convidado de bancas de encerramento aqui das turmas também. E se tornou um parceiro nosso, né? Esteve em São Paulo agora participando das atividades da exposição ali no Maria Antônia e também num arranjo ali de pessoas muito queridas, né? Eu acho que para a gente é muito feliz ver o trabalho circulando e acho que ganhar mais uma vez a gente poder trazer aqui também para dentro do curso. O Leonel recentemente lançou o livro, ele vai falar, eu não vou dar nenhum spoiler, mas só para dizer para vocês que, enfim, está disponível já para compra no site. A gente tem até um cupom especial, vou colocar no chat daqui a pouquinho, para quem quiser adquirir hoje com desconto. É, e acho que conversando com ele, a gente pensando, né, a gente fez essa proposta de fazer esse evento de lançamento, assim, né, ou seja, criar uma oportunidade para a gente poder conversar mais. E Leonel muito generosamente pensou, né, bom, podia chamar mais uma pessoa, né, ao invés de ele próprio apresentar sozinho, né, e a gente como debatedora, mas fazer um convite para expandir essas vozes. E eu acho que o curso, antes de mais nada, o curso tem sido muito esse lugar de construção de rede, né, Gô, entre pessoas convidadas, estudantes que passam por aqui, que estão aqui, a gente. Então, eu acho que nada mais coerente do que trazer mais uma voz e continuar esse processo de ir expandindo. E a gente, o Leonel contou sobre o Rondinelli, né, e contou um pouco dos atravessamentos interdisciplinares, que eu acho que também tem muito a ver com o perfil do curso e o perfil de vocês, estudantes que estão aqui. Então, acho que muita alegria receber vocês dois, né, Leonel e Rondinelli. Eu vou fazer a parte burocrática, né, da leitura das mini bios, mas eu acho que depois eles complementam e se apresentam das melhores formas, né? Mas Leonel Olímpio, pesquisador, designer, professor, suas investigações e ensino tecem sobre políticas espaciais e suas violências, investiga os conflitos espaciais, sociais e ambientais das políticas de obras contra as secas no semiárido brasileiro e das suas relações com outras políticas em territórios áridos, semiáridos e desérticos no mundo. É mestre em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em arquitetura e urbanismo pela Escola da Cidade, aqui no nosso curso, graduado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Rondinelli Gomes Medeiros é professor de História no Instituto Federal da Paraíba, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Federal do Paraná, pesquisa relações entre política e ecologia no semiárido brasileiro, com foco na história da colonização dessa região e nas formas de resistência criativa popular em torno das práticas de convivência com o semiárido e agroecologia. A vocês, novamente, nossos agradecimentos. A gente combinou aqui, né, Leonel e Rondinelli, um tempo de conversa e depois a gente abre para o debate. Então, o tempo está com vocês dois, queridos. Olá, boa noite, pessoal. Obrigadão. Vocês me escutam bem? Eu queria. Estou tentando aqui fazer a apresentação. Amália, você está liberado? Tá a Eu tela? imagino que sim. Vai no botão Deixa eu. verdinho embaixo, ver se você consegue. Não estou Mas eu acredito que sim. conseguindo. Ai, não tá Tá- aparecendo nada, né? não, tá aparecendo para você a opção de compartilhar embaixo? Ah, agora foi. Agora foi. Ah, Sim, pronto. beleza. Ah, tá aparecendo pequeno, né? Aí. Tá na rolagem Tá, dele, não tá com a tela cheia. Mas tá num tamanho bom, viu? Não sei se. tá, tá Leonel sempre grandão. com as apresentações assim deslumbrantes, né? Pois é, então.
Olha a Vai foto ter que ele Maravilhoso. coloca, Pronto. para começar. Que linda a foto. Ai, ai, Tá passando direitinho. tá dando para ver, né? Tá, Tá. tá só que tá passando sozinho, deixa eu só ver se. Ai, meu Deus. Enfim, acho que aqui dá certo. Tá aparecendo duas telas. Ajeitar isso. Agora não vai mais aparecer a tela toda. Enfim, acho que assim dá certo, né? Tá no bom tamanho. Tá, né? Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Já agradeci a Malha e Go, mas mais uma vez fico muito feliz por estar aqui, não só pela oportunidade de fazer o lançamento, né, do livro, mas acho que talvez ganhe até mais importância ainda pela possibilidade da gente poder estar aqui conversando. Eu acho que isso já também é algo que vale muito, vale demais para todos esses trabalhos e para principalmente, né, para quando se trata desses trabalhos que a gente tem feito de maneira independente. Então tá conseguindo circular e conversar com as pessoas sobre isso é de fato muito importante. E também agradecer mais uma vez o aceite do convite à Rondinelli. Desde que ele aceitou o convite, eu fiquei tentando achar o adjetivo certo para agradecer e caracterizar a minha alegria da presença dele, mas eu não consegui. Mas fica aqui o registro mais uma vez da tamanha, realmente assim, alegria para mim, porque o trabalho Rondinelli sempre foi assim uma grande inspiração há muitos anos. Conheço o trabalho dele já assim, antes de eu entrar até no mestrado, então é algo que eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês todos, com ele, e torna para mim um evento mais especial ainda. Eu não preparei especificamente, né, uma fala, uma apresentação como se fosse uma aula ou algo do tipo, mas seria mais, eu pretendo falar um pouco da maneira e do modo com que essa publicação acabou se materializando, justamente nesses dois tipos de disponibilidade que ela está, né? Ela é possível ser adquirida de maneira impressa, nesse preço módico, e que a Amália falou anteriormente, que tem o cupom para quem quiser adquirir, mas também está disponível inteiramente gratuito no site da editora, da Raiz Imaginária, de modo digital, no PDF, que é exatamente, né, a mesma, o mesmo texto, o mesmo arquivo, com todas as imagens, tudo exatamente, né, igual. E isso faz parte, inclusive, do próprio feitio, o modo de produção do trabalho, né? Eu acho que se torna muito importante a gente destacar que o trabalho foi feito de modo completamente independente, e que o modo da publicação, algumas pessoas, né, tratam como se fosse open source, né? É muito falado fora do Brasil esse modo de tentar descentralizar, né, de tentar abrir justamente essas produções a um nível de colaboração público e um acesso livre. E isso foi algo que, desde o início do projeto, se apresentou e foi necessário assim se afirmar. Eu acho que essa é uma palavra também muito importante para introduzir, de certa forma, o trabalho. Então, o modo de pesquisa foi praticamente em acervos públicos, foram pouquíssimas instituições privadas com que a gente teve que ter acesso, foi mais principalmente jornais, né, que são instituições privadas, e eu lembro também do acervo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas,
mas no mais foram todos arquivos e dados disponíveis em órgãos públicos. Alguns não tão disponíveis assim, tivemos que, né, ir atrás e bater na porta, né, de pessoas nessas instituições, mas e esse livro também está disponível gratuitamente, dessa maneira aberta para todo mundo, faz parte da própria maneira com que ele foi pensado e produzido também. Então, quem não pode adquiri-lo de maneira impressa, fiquem, né, à vontade para adquiri-lo de maneira inteiramente gratuita no site. Só basta lá fazer as informações básicas, e-mail, e é só baixar. Então, para falar disso, também eu gosto sempre de trazer esse trecho da Declaração do Semiárido, que é um texto como um marco civil da atuação no semiárido brasileiro, das instituições civis, que foi publicado em 1999. A gente pode depois um pouco comentar mais sobre, mas tem um trecho da Declaração do Semiárido, que é esse que eu destaco aí, que diz que seria justamente necessária a criação de um programa de geração e difusão de informações e conhecimentos que facilite a compreensão sobre o semiárido e atravesse toda a sociedade brasileira, né? Então, tudo isso que eu acabei falando anteriormente, dessa necessidade de tornar também a pesquisa pública e de acesso livre, foi de suma importância já pela minha própria atuação com esses tipos de acesso. Eu trabalho há mais de 7, 8 anos com editoração de textos e imagens, mas também com esse tipo de política que eu acho que é extremamente importante principalmente para o semiárido. Então, né, esse trecho da declaração também é uma grande inspiração para o projeto como um todo. Isso também está refletido então, nesses dois trabalhos que são, de certa forma, a grande é, a grande materialização dessas pesquisas que têm acontecido. Elas vão se dar de outras formas. Assim, é um projeto que está em andamento, mas A Terra e a Mudança é um texto que também foi publicado dessa forma, tirando que não está disponível de modo impresso, né? A Terra e a Mudança é um trabalho que está disponível gratuitamente também, da mesma forma lá no site da editora, da Raiz Imaginária. E, de certa forma, eu trouxe, né, a gente vai falar principalmente da arquitetura ignota, mas eu trouxe para mostrar aí só a capa, porque esse texto também foi um trabalho publicado há um ano, né, em outubro do ano passado, está completando exatamente um ano, e foi justamente que eu também apresentei, dei uma aula sobre aqui na pós, e era um texto que, tentando falar mais diretamente de como o título simboliza o que é debatido dentro dele, de como que essa política de obras contra as secas ela acabou nascendo de uma certa discussão de se seria possível, né, se a terra do semiárido ela era possível de ser alterada, né, de ser moldada, se ela era possível de mudança, porque então assim o texto ele é muito focado mais no final do século XIX. Assim, um dos textos e dados que a gente acaba analisando é justamente a ata de uma reunião do Instituto Politécnico Brasileiro de 1877. 1877 é uma das chamadas Grandes Secas, e que se tornou, a partir dali, por diversos motivos, né, uma seca paradigmática para o modo como o Estado brasileiro acaba tratando, né, o fenômeno em todo o seu território. E o texto, então, acaba percorrendo como que esse debate acabou acontecendo no final do século XIX e se desdobrando em algum tipo de imagens para o semiárido hoje, né? Então, o texto tenta focar nesse tipo de conflito inicial. Mas eu acho que os dois textos eles existem por si, não precisa assim ler um para compreender o outro. Nem a Terra e a Mudança e nem a Arquitetura Ignota, vice-versa. Então, a Arquitetura Ignota, que tem o subtítulo Construção e Controle Espacial do Semiárido Brasileiro, é uma publicação em que
de certa forma, eu não tentei mais falar diretamente de como ela tinha surgido ali no final do século XIX, mas, de certa forma, como que ela estava se desdobrando em diversos conflitos durante o século XX até hoje, e, de certa forma, foquei um pouco mais a partir ali da segunda metade do século XX até hoje, né? Tratei, inclusive, de projetos que foram efetivados ainda nesse século, como o caso do Açude Castanhão. E o título, né, tem então esse nome Arquitetura Ignota, como se diz como está escrito lá no texto da quarta capa, né? Ignota é o termo amplamente divulgado e fiquei procurando um melhor termo, escrutinado. Ele é de certa forma deglutido por Euclides da Cunha, e ele tenta ele expande esse termo para a definição, né, desse espaço que não é chamado ali de semiárido, mas de sertão, né? Então, o semiárido também é esse espaço que tem mais de um nome, né, como a gente vai ver. E o termo eu acabei decidindo, né, optando por colocar no título, justamente por essa ideia, por tentar exprimir, expressar a ideia de como que existia então esse conflito, né, da própria atividade da arquitetura, das construções de grandes obras nesse espaço, com essa ideia de que o território seria essa terra ignota, né? E justamente porque, como a gente vai ver durante o livro, a arquitetura, essas arquiteturas de grandes obras, elas foram justamente utilizadas no sentido de, né, tornar essa terra outra coisa do que ignota, né? Então, ela era uma arquitetura pensada justamente como um projeto intrínseco de transformação espacial. Essa transformação espacial, através dessas construções, como são analisadas no texto, e acabam, na minha concepção, configurando um tipo de controle espacial do semiárido. O texto, então, ele está dividido em 5 capítulos e uma introdução e um epílogo. O título do nosso evento aqui, inclusive, é o título do 5º capítulo, que eu vou acabar falando um pouco mais para o final aqui, do colapso ambiental no semiárido brasileiro. Mas o texto tenta justamente compreender os desdobramentos e a definitiva efetivação da política de obras contra as secas durante o século XX. Por isso o primeiro capítulo, né, que é a arquitetura para o semiárido, é quase que uma tentativa de entender como que esse tipo de projeto acabou se efetivando no território, e como que acabou se tendo, inclusive, o próprio nome, né, de obras contra as secas, né, de uma certa técnica contra a terra, de um certo design contra o próprio território, de como que existiu, então, esse tipo de projeto diretamente ligado a uma forma de transformação espacial. Por isso que também, né, falo, talvez os principais das principais estruturas analisadas, se não for a principal do trabalho, são justamente os açudes, né, a política de açudagem, que foi, apesar de que para alguns pesquisadores ela não foi, né, a maior em quantidade, ela de fato, né, existe menos açudes do que a produção de rodovias e outros tipos de estrutura, mas ela era, de certa forma, utilizada como uma grande figura imagética da produção da política de obras contra as secas, né? Essa era, inclusive, outra forma de atuação das próprias instituições que acabaram sendo criadas e se desdobrando em atuar no território. Ou seja, se o tamanho do problema do semiárido, né? Ele era uma natureza tão que atacava a si mesma, né? O problema do semiárido não era as pessoas que a administravam, mas seria muito mais a sua própria natureza, segundo alguns técnicos do final do século XIX, e daí justamente começa
esse debate de como seria possível, né, alterar para alguns, né? O semiárido não tinha solução, né? Não tinha técnica que desse jeito à maneira como ele existe. Para outros, ele deveria ser alterado drasticamente através justamente de intervenções técnicas. Então, a partir dessa ideia, né, de que a, essa atuação se dava justamente numa tentativa de transformação desse espaço, eu acabei indo, né, atrás de diversos documentos no Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX. Ele tem a sede aqui em Fortaleza, onde eu estou. E assim, se eu tivesse também uma das formas que resumiu o próprio projeto assim do trabalho, uma das inquietações que eu acho que talvez tenha nascido no começo da ideia para o projeto, era justamente de que eu gostaria de mostrar como que essa ideia de que a intervenção técnica no território ela não foi de fato uma coisa harmônica, né? Não existia um completo consenso, inclusive entre os próprios técnicos que eram envolvidos nos projetos, mas ela era, de certa forma, a mais defendida amplamente por esses órgãos, né? Mas uma das, né, questões que mais me inquietava era justamente de que esses projetos não pareciam ser tão harmônicos quanto eles eram pintados nos próprios dados e na própria maneira como as instituições acabavam apresentando-os. Então, eu acabei coletando, né, muita coisa, como a Gô estava falando antes, né, de começar. Na verdade, eu tenho quase mais de 4.000 arquivos que eu já tenho digitalizado, e muitos deles não estão disponíveis além, né, da sua parte física no próprio Denox. Então, também disponibilizar os textos dessa forma gratuita para que as pessoas também possam utilizar essas imagens, esses projetos que eu acabei digitalizando. E aqui, Leonel, só opa, uma coisinha, já que você colocou essa foto aí, como que estão classificados esses materiais? Parece uma zona total, né? é, Essa foto é o terror de todo pesquisador, né? Não é a primeira vez que a gente vê nossa, essa foto do Leonel e ela dá um friozinho Você na ir espinha. abrindo cada um, olhando. alguns, esses aqui especificamente são projetos dos açudes, né? Essas daqui, vocês veem o meu cursor, né? Todas essas daqui são de fato projetos de açude. Estavam divididos, eu não sei se dá para ver aqui, numa pequena numeração por estado, né? Mas mesmo assim muito jogado. Alguns estados muito grandes a gente não conseguia, de fato tinha que abrir um por um, né? Tinha essa divisão. Agora, por exemplo, as fotos, essas daqui, que eu vou falar já já, as aerofotogramétricas, nenhuma divisão desses planos maiores, você tinha que ir atrás um por um, mas as fotos de cada uma, né, porque como eu vou mostrar já já, isso aqui cada uma é uma foto, né? Elas estão divididas sim, mas aí em gavetas que não estão, acho que, conservadas da melhor maneira possível, mas tem essa certa divisão lá. Mas, de fato, alguns, né, é bem difícil assim, a catalogação, né, de como foi feito. Esse aqui é o mapa, o último mapa feito por instituição, né, do governo. Tá aí o símbolo do INSEA, né, o Instituto Nacional do Semiárido, mas a delimitação do semiárido ela é de fato feita oficialmente pela SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela foi, nos últimos 3, 4 anos, um grande debate, uma grande briga, na verdade, porque essa delimitação, ela antes, por regulamento, ela deveria ser feita de 10 em 10 anos, e ela foi feita de maneira peremptória da última vez pela SUDENE, o que teve diversas críticas de instituições civis, mas resumidamente,
Inclusive, essa delimitação ela foi publicada em 2021, mas esse mapa que vocês veem aí na tela só foi disponibilizado no site do Instituto Nacional do Semiárido esse ano. Antes, o próprio Instituto estava no site com os dados de 2017, mesmo sendo, né, assim, em janeiro desse ano ainda não tinha publicado esses dados, porque foi feito nessa delimitação de 2021, foram retirados 50 municípios, depois voltaram, enfim, e como a gente estava falando antes, onde Nelly estava falando dos critérios, né? Existem alguns critérios, a Sudene utiliza de fato, mas são 3, 4, que às vezes varia nos relatórios, mas a gente pode falar um pouco mais detalhes depois. Mas, resumidamente, esse é o mapa após uma divulgação, né, de uma nota da Sudene no começo desse ano. Em janeiro desse ano foi de fato efetivada, então, oficialmente, o semiárido hoje tem 1.487 municípios e teve nessa nova delimitação, pela primeira vez, incluso municípios do Espírito Santo, né? Então, tem aí já complexidades e conflitos nominais que a gente poderia conversar aqui, porque é isso, né? A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste quem faz, mas a Sudene, inclusive, tem autoridade de atuar em estados que não são do Nordeste, no caso, né, Minas Gerais, Espírito Santo, e da mesma forma o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Está aqui uma tabela, né, de como foi feita essa retirada e inclusão de alguns municípios. Teve, então, o recurso de vários municípios que fez com que esses 50 que foram excluídos, eles voltassem, né? Tinha 1.427 em 2021, mas depois foram inclusos novamente, segundo a nota da Sudene, no janeiro desse ano. Então, assim, o trabalho, eu acho que eu tento resumi-lo, né, das tantas inquietações que eu acho que acabam permeando assim, o fio condutor de tentar especificar o que é esse controle espacial exercido pelas instituições no espaço, que, segundo os técnicos, né, o semiárido ele seria esse inóspito e ele tem uma falha em sua própria natureza que o torna, né, incapaz de viver naturalmente nele, portanto ele precisa ter a sua natureza corrigida, enquanto que para alguns, né, outros, o semiárido ele não é vazio e nem inóspito, ele é apenas um desconhecido, né, um ignoto, como diz o termo. Ele é um mal explorado e, portanto, ele é um espaço com adversidades, né, mas que precisa de uma melhora dos modos técnicos de utilizar ou explorá-lo. Eu acabo resumindo didaticamente esses dois tipos de intervenção, mas o que eu acho que acaba passando, né, numa linha tênue entre esses dois tipos de argumento é justamente que os dois acabam conceituando de que é preciso intervir de alguma forma no semiárido, né? O semiárido ele não poderia existir da forma como ele é, ele precisaria de algum tipo de intervenção. Então, né, a partir daí vão surgir diversos planos. O, a política de açudagem, né, ela de fato acaba se destacando pela sua magnitude das obras, né? São obras magnânimas, obras que inclusive precisaram que fosse criado um grande diálogo entre outros países, trouxeram, né, engenheiros de outros países, pesquisadores, para, de fato, construir, né? Final do século XIX não existia ainda faculdade de arquitetura no Brasil, né? Existia ali o Instituto Politécnico, era muito dividido as formações entre engenharia civil e engenharia militar. Então, tem toda essa relação que acaba também, eu acabo perpassando, eu acabo nomeando lá no texto, né? Foi assim algo que eu também quis apresentar e nomear, né? Eu acho que algumas coisas eram muito importantes na minha concepção que fosse nomeado durante a narrativa, de certa forma, dessa história, era de que o semiárido ele tinha sido alvo de uma política também internacional das secas, né?
Eu acho que nacionalmente o semiárido ele é tratado muitas vezes justamente como algo tão estranho, mas tão estranho, que ele não existe em lugar nenhum do mundo, né? E de fato eu acho que é muito importante também então pontuar que existiram outros tipos de intervenção parecidas, né? Tem suas singularidades também, suas semelhanças e diferenças, mas também em outros territórios áridos, semiáridos e desérticos do mundo, né? Acabei não falando anteriormente quando mostrei o mapa, né? Mas oficialmente para, né, o governo brasileiro, como governo brasileiro, o Estado brasileiro acaba determinando o semiárido é um tipo de clima, né, que tem o seu espaço delimitado, né? Ele é tratado muitas vezes já diretamente como um espaço, mas ele é um tipo de clima, né? E que por isso essas cidades elas precisam corresponder a esse determinado índice climático que não é só pelo clima, mas também por outros fatores, né, de índice pluviométrico, qualidade de solo, como a gente estava falando antes. Esse daqui é um dos açudes que eu acabo analisando durante o texto, é o açude do Castanhão. Ele é tratado pelo próprio Denox, né? Ele foi uma construção do Denox e ele é tratado pelo próprio Denox como o maior açude do mundo. Esse dado eu sempre gosto de também falar, eu nunca consegui checar isso, né? O Denox ele cita isso em alguns relatórios que eu tive acesso, mas não cita se inclusive essa conceituação ela está sendo, né, em relação a territórios áridos, desérticos, semiáridos, que tipo, né, de de território está sendo analisado, mas segundo, né, o próprio Denox, ele é o maior açude do mundo. Ele foi construído em 2001, teve, né, que ter uma cidade inundada para que fosse de fato construído. Lá no texto eu acabo analisando, né, um pouco mais, mas está aqui a cidade de Jaguaribara, né, que alguns chamam, né, de Nova Jaguaribara, mas ela foi inundada, era um espaço a 60 quilômetros de onde hoje se encontra atualmente a cidade. E o açude é tão grande que, inclusive, ele tem limite com 4 municípios do interior do estado do Ceará. Então, se de certa forma eu tentei levar muito a sério a coisa de entender que esse espaço, que essas intervenções técnicas no espaço não eram feitas de modo harmônico, eu também pretendi levar muito a sério a ideia de que o semiárido é um espaço sob intervenção, né? Essa é uma ideia que o geógrafo Aziz Nassib Absaber escreve em 1999. Ele diz, né, que o semiárido é uma região sob intervenção, onde o planejamento estatal define projetos e incentivos econômicos de alcance desigual, mediante programas incompletos e desintegrados de desenvolvimento regional. E, por fim, revelando o caráter híbrido de seu perfil socioeconômico atual, combina arcaísmos generalizados com importantes elementos pontuais de modernização, tais como uma razoável hierarquização urbana, um bom sistema de rodovias asfaltadas que garante as ligações intra e interregionais e uma rede de açudes com diferentes possibilidades de fornecimento de água para áreas irrigáveis de planícies de inundação. Eu pretendi, então, essa assim, uma certa ideia que eu acho que no texto ela é intensificada, era de justamente compreender como que o semiárido ele vive, né, sob uma intervenção desses órgãos estatais que pensam, projetam e planejam diretamente a sua forma espacial, né? Essa aí é uma a, das imagens que eu consegui coletar no Denox, né, da construção da rodovia Fortaleza-Brasília. Alguns conhecem como rodovia Juscelino Kubitschek, não coincidentemente. Também uma obra de infraestrutura gigantesca.
E tá aqui essa foto. Essa foto é do trabalho de uma designer e pesquisadora dos Estados Unidos, Danica Cooper. E essa imagem é nos Estados Unidos, justamente trouxe para lembrar dessa questão da política internacional de obras contra a seca, se de certa forma poderia ser chamado dessa forma, como existem inclusive semelhanças não só estruturais nas construções, né, mas também no próprio tipo de argumentação que se construía nesses espaços. E isso não era pensado de modo desleixado por essas instituições, era de fato um projeto, né? É, inclusive é sabido, né, que as instituições brasileiras de engenharia, então, do começo do século XX, mantinham contato direto com essas instituições, eu relato lá no trabalho como que existia uma circulação muito grande dos textos, dos projetos gráficos, das imagens, dos planos, com todos esses países, seja Estados Unidos, Argélia, Índia, e inclusive é citado, por exemplo, o projeto de Israel, em uma própria sessão da Câmara dos Deputados, é citada como um exemplo, né, de atuação em áreas desérticas no mundo. Uma das formas, então, que essas instituições, né, acabavam atingindo a própria imaginação das pessoas é através da memória, né? Esse é um cartão postal de Oroz, é tido como o segundo açude do Brasil hoje, é, fica atrás justamente do Castanhão, que a gente acabou vendo antes, a sua localização tá até aqui próximo, né? Aqui, muito próximo um do outro. E, enfim, vou tentando aqui me encaminhar para os finalmente para deixar o Rondinelli falar e também quero comentar e ouvir mais ainda as coisas que ele tem, mas eu queria só finalizar então dizendo que o texto também teve, né, essas ideias de tentar compreender a partir da literatura que era propriamente produzida por técnicos dessas instituições, como é o exemplo Paulo de Brito Guerra, da Civilização da Seca. Essa é uma capa que, inclusive, eu analiso durante o livro, de como que aparece o concreto da cidade, da urbe, né, sobre a Caatinga, o bioma mais característico do semiárido, e contrapor todas essas imagens que acabavam surgindo, né, como é próprio que está no título do termo, né, Ignota de Euclides da Cunha, em um texto que também é difícil, vamos dizer assim, de definir o que é Os Sertões, né, uma obra de literatura, de jornalismo, de geografia, enfim. Esse é um texto que traz, inclusive, partes na minha concepção dessa ideia de que o semiárido é um lugar que esconde a sua, as suas potencialidades, né? Esse é um livro que eu acho que trata de maneira muito explícita como que o semiárido ele seria um lugar que não tem o seu reconhecimento nacional, porque as coisas que tem para se conhecer no semiárido elas estão escondidas, né? E essa própria imagem do semi, né, do semiárido, do quase árido, é uma imagem, portanto, muito trabalhada nessas instituições, de que seria preciso justamente essas intervenções para poder atuar nelas, né? É, e eu acabo comparando, então, todas essas imagens, as imagens que eu estou citando, né, com os dados e as próprias referências que eu acabei encontrando nesses relatórios do próprio DENOX, do Ministério da Agricultura, mas também do Ministério de Viação e Obras Públicas, Ministério da Integração, alguns, né? Deixar para comentar sobre esses dois trechos aqui depois, mas
alguns dessas comparações que eu acabo fazendo é justamente na compreensão que essas duas instituições que são as mais conhecidas, digamos assim, de atuação no território do semiárido, elas trazem os próprios conflitos na sua própria existência, né? O DENOX é tido justamente como a instituição de solução através de obras hídricas para o semiárido, é a visão, de certa forma, ultramoderna, né? E a Sudene, eu diria que é a visão industrialista, né, sobre o semiárido, uma visão de que, segundo inclusive os próprios técnicos do DENOX, a Sudene não tinha condição de compreender o semiárido porque ela era repleta de economistas e não técnicos, engenheiros, que tinham capacidade de ler propriamente o território, né? Então, de certa forma, uma com cunho modernista de intervenção técnica, a outra com cunho industrialista de intervenção e de desenvolvimento sociopolítico. Essas imagens aqui são do canteiro de obras da Transnordestina, que eu mesmo tirei essas imagens em novembro do ano passado, e, coincidentemente ou não, foi justamente essa obra que o atual presidente da República foi visitá-la em abril desse ano, e com, né, a presença do ministro do Transportes, Renan Filho, filho do senador Renan Calheiros. E essa também é uma imagem que recorre, né, ainda nos discursos, como a gente pode ver, de reinserir, né, essa imagem, de reinserir esse termo aqui utilizado, né? Nós vamos entregar essa ferrovia que vai reinserir o Nordeste na estratégia de desenvolvimento do país, né? É mais uma vez essa camada, né, desse prefixo, né, ré, mais de que carrega em si, de certa forma, na minha opinião, essa imagem de que esse espaço ele precisa ser ainda outra coisa, né? Ele ainda não está inserido, ele ainda não é o que ele supostamente deveria ser, né? Isso aqui eu posso comentar depois. Essa ideia, portanto, de reinserir, né, e de que o semiárido seria esse espaço com potencialidades escondidas, é ainda uma questão, né? Atualmente a gente enfrenta a grande possibilidade da efetivação da mineração de urânio aqui no estado do Ceará. A Comissão de Energia Nuclear aprovou recentemente a sua atuação, agora, né, falta apenas a licença ambiental do IBAMA, e está muito próximo, né, segundo inclusive jornais locais, de ser efetivado, né? É mais um projeto de mineração tentando ser implantado no país. A gente sabe muito bem o que é que, né, esses projetos de mineração têm propagado no Brasil. Mas, apesar de não ser uma obra contra a seca, né, diretamente, eu inclusive falo assim rapidamente uma página no livro de como que esse projeto ele também tem essa ideia, né? Ele está nos seus argumentos, inclusive no próprio relatório da empresa que está fazendo o projeto Santa Quitéria, né, do consórcio Santa Quitéria, no município aqui no Ceará, tem ainda esses argumentos, né, de que o semiárido, esse espaço, ele ainda tem essas suas potencialidades escondidas, e justamente o urânio, né, seria uma delas, e é preciso explorá-lo para que a região obtenha uma transformação necessária, né, essa mudança. Essa foto é do Jornal Diário do Nordeste, daqui, é, daqui do estado do Ceará. Então, para resumir, eu diria, né, que então, a Arquitetura Ignota, né, é um livro que pretende compreender apenas uma parte dessa grande trama das relações espaciais no território,
das tantas nuances de implementação dessas grandes obras no espaço brasileiro. E eu acho que, sim, almeja que inclusive, a gente possa, né, a gente coletivamente, né, possamos nos situar, podemos ficar atentos aos movimentos dessas regiões semiáridas, áridas e desérticas do mundo, parecem indicar, né, que os caminhos, que eu acho, né, que os caminhos para uma transformação do semiárido estão pautadas não por uma, né, deveriam, né, estar pautadas não por uma magnitude de combate às secas, mas sim por outro tipo de convivência e visão espacial, né? Eu acho que o trabalho tem a, a mínima pretensão, né, de enxergar essa exposição não como uma defesa de uma consciência nacionalista das experiências nessas regiões, mas sim como uma experiência de transformação das próprias maneiras de se pensar, definir, imaginar e construir, né, as fronteiras nos espaços semiáridos. Era isso. Muito obrigada, Leonel. Vou passar a palavra para o Rondinelli, então. Boa noite, pessoal. Oficialmente agora. É, Primeiro falar da alegria e da lisonja, da honra que é participar desse momento com o Leonel e participar desse momento com o Leonel em um espaço da Escola da Cidade que cumpriu um papel muito importante para destravar a minha reflexão na minha vida acadêmica, porque estava muito travada por diversos motivos. Aliás, as duas coisas. As duas obras do Leonel, a primeira, A Terra e a Mudança, e essa, Arquitetura Ignota. E há uns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, acho que foi pouco antes da pandemia, houve um projeto, acredito que da graduação, de alunos da Escola da Cidade, e esse projeto tocava no assunto da transposição do Rio São Francisco, e me pediram uma entrevista sobre alguns aspectos da transposição relacionados à convivência com o semiárido. E aí, como a entrevista foi por escrito, e eu estava com bastante dificuldade de elaborar ideias, de me dedicar a escrever, estava num trabalho novo, enfim, aqueles momentos da vida acadêmica que a gente diz, não quero mais, né? E aí eu falei, bom, estão pedindo minha opinião, eu vou dar. Aí escrevi muito, e as respostas que eu dei àquelas perguntas que me fizeram, elas são uma das 3 sementes que eu consegui regar e desenvolver, que estão se transformando ainda na minha tese, que ainda estou escrevendo. Mas boa parte do segundo capítulo da tese veio das respostas que eu dei a essa entrevista. Então, agradeço demais. Então, reencontrar esses dois espaços aqui, ou melhor, o espaço da Escola da Cidade e o Leonel aqui nesse lugar, é uma honra para mim, uma alegria, uma forma também de continuarmos pensando juntos, desenvolvendo ideias e práticas que nos ajudem, né? Nos ajudem como um todo a compreender, a constituir novas redes de conceitos. Os conceitos, eles não são suficientes, mas eles são necessários para a gente articular politicamente, fazer valer nossas formas de vida e mudar, né? Bom, dito isso, eu até vou botar um tempinho aqui, porque senão eu botar um cronômetro só para me avisar quando eu estiver, né, exagerando, mas eu elenquei aqui umas 4 ou 5 coisas que eu acho importantíssimo de dizer sobre esse livro do Leonel. O primeiro é que o livro parece ser uma versão resumida, digamos assim, de uma pesquisa gigantesca. Gigantesca, vocês viram aí os materiais que ele mostrou, né? A gente já tinha conversado semana passada, ele contou algumas peripécias dessa pesquisa, e me pareceu até sabe aquelas fotos do Foucault com 5 milhões de papéis no birô dele, assim? Como é que a pessoa começa uma pesquisa nisso, né? O livro do Leonel parece ser uma versão resumida disso que, pelo que eu conversei, acredito ainda está em andamento e merecerá, claro, uma continuidade do tamanho, da envergadura desse esforço que ele vem fazendo já, né, desde o escrito anterior, A Terra e a Mudança.
nossos pensamentos, o meu e do Leonel, a gente caminha, a gente se atravessa muito em todos os sentidos dessa palavra, né? Que são todos bons, aliás, né? Mas tanto no sentido de concordarmos, quanto no sentido de divergirmos, especialmente em relação a alguns termos, o que significa que a gente, que as nossas, né? Que o que eu tenho pensado, que o Leonel tem pensado, conversa. Aliás, nós temos um orientador em comum, né? O orientador do mestrado do Leonel é o meu orientador do doutorado lá na UFPR, o Marco Antônio Valentim, um filósofo extremamente prolífico e inovador no cenário da filosofia brasileira, considerando, inclusive, essas interações entre pensamento ameríndio, formas espaciais de conceber as ideias, colapso ambiental em curso, pensamento decolonial, né? Nós estamos tentando juntos, digo, quem está ao redor do Marco Antônio, como eu e o Leonel, pensando juntos, né? Esse livro do Leonel me parece que se insere, ou melhor, não falo nem do livro, mas da obra em andamento, né? A gente lê o livro, o Arquitetura Ignota, e percebe que existe ali um fôlego maior que tá caminhando até um lugar maior, né? Ele se insere numa linhagem de obras que vêm já reconstituindo conceitualmente as formas de vida, por assim dizer, né? Para usar um termo abrangente, que inclua cultura e natureza, as formas de vida no sertão seco, nos sertões secos do norte do Brasil, né? Só para citar, ó, nós temos o já clássico A Invenção do Nordeste, do Durval Muniz, que é mais abrangente, cujo território, tanto conceitual quanto geográfico de análise, é mais abrangente, porque inclui as realidades litorâneas, né? Que acredito que todo mundo aqui tem, ou estuda, ou já tem uma noção de que aqui no Nordeste há um recorte muito específico, principalmente do Rio Grande do Norte para baixo, entre as formas de vida litorâneas e as formas de vida do interior, né? Basicamente Mata Atlântica e Caatinga, que têm suas interações históricas e suas divergências históricas muito acentuadas, né? O texto do Durval Muniz, que meio que inaugura essa visão, eu diria assim, eu até utilizei essa, perguntei ao Leonel numa conversa esses dias se eu poderia utilizar essa palavra e ele me autorizou, então eu vou utilizar. É uma arqueologia no sentido Foucaultiano, né? Que uma escavação da documentação conceitual, e aqui eu queria pontuar exatamente esse adjetivo da documentação conceitual, para a gente não se manter a ideia só de documentação oficial, né? Mas da documentação do conceito, né? Como os conceitos crescem, como é que eles evoluem, como eles passam de um estado a outro, em que série de sedimentos essas ideias podem ser flagradas em suas continuidades e mudanças a partir dos seus vestígios, e aqui é material num sentido muito especial no trabalho do Leonel, porque é material no sentido do papel que ele está pesquisando lá no Denox, lá na Sudene, né? E é material no sentido daquilo que me parece ser a hipótese central e de mais alta voltagem no livro, que é a impressão da percepção territorial na própria configuração do território. Isso para ambientes que na modernidade no pensamento moderno a gente costuma chamar de naturais, ou seja, para ambientes da natureza, ou seja, para aquilo que não é cidade, me parece uma abordagem muito inovadora, digo, a do Leonel, de flagrar quando eu digo que essa pesquisa está muito em andamento e parece se avolumar mais, é porque a açudagem analisada no livro, os projetos de açudes que o Leonel analisa nesse livro, parece ser apenas um exemplo de uma certa quantidade mais vasta de intervenções técnicas sobre esse perímetro territorial chamado semiárido, que configuram, essa é a hipótese bacana e de muita energia no livro do Leonel, que essas intervenções técnicas, das quais a açudagem é o exemplo que ele pega,
parecem configurar elas mesmas, configurar não, imprimir no próprio território no qual elas incidem a visão de espaço que está por trás, por assim dizer, o que informa esse pensamento técnico, né? Isso não seria novidade se fosse aplicado a uma cidade, porque, aliás, por exemplo, Brasília, Belo Horizonte, né, cidades planejadas para exibirem a sua característica de polis, elas já o são há muito tempo. Mas configurar um imenso espaço natural, ou melhor dizendo, um bioma inteiro, né, a partir de uma concepção técnica de intervenção e mudança, é algo que eu ainda não tinha visto ser dito sobre essa maneira tecnicista de incidir sobre o semiárido. Essa é uma ideia muito que rende muito, que promete muito, inclusive, no livro do Leonel. A outra obra com a qual dialoga bastante é a tese do Roberto Marinho, que é um militante antigo da causa da convivência com o semiárido, não é o dono da Globo, é um pesquisador bastante importante aqui do Rio Grande do Norte, que trabalhou durante muitos anos ali no comecinho da articulação do semiárido brasileiro, citada pelo Leonel, inclusive foi para o governo, na primeira experiência do governo Lula, com convivência com o semiárido, ele ocupou uma secretaria importante lá, com o Paul Singer, acho, a Secretaria de Economia Solidária, mas pensando os processos de convivência com o semiárido. A tese de doutorado do Roberto Marinho foi bastante premiada, e é uma tese inscrita, acho interessante aqui fazer esse link com a obra do Leonel, com a pesquisa do Leonel, porque a tese do Roberto Marinho é escrita diretamente, é filiada diretamente a essa escola de pensamento que vem lá do Juscelino Kubitschek, do final do governo de Getúlio Vargas, do Juscelino, atravessa a ditadura de forma incólume, digamos assim, e pega a redemocratização, Fernando Henrique, Lula, que é o que a gente chama de desenvolvimentismo, que no caso do semiárido tem essa especificidade de ingerência técnica, de manipulação. Eu até chamaria, com Celso Furtado, de engenharia mesmo, né? Uma engenharia, eu diria, até cósmica, né? Mas porque essa engenharia pretendida no semiárido não é só engenharia social, no sentido de manipulação de populações, também não é só engenharia ambiental, no sentido de disposição do espaço, inclui as duas coisas e prevê, permite ou provoca interações entre essas populações e o ambiente que resultassem em novas formas políticas, e isso é dito em todos esses projetos, né? Você tem à esquerda a ideia de que o acesso, a democratização do acesso à água, do acesso à terra, provocará uma espécie de autonomia, de libertação, de emancipação dessas populações. Você tem à direita a ideia mais clássica e mais persistente de que são populações inerentes, assim como a terra, essa população é inerentemente faltosa, né? A terra falta água, falta recursos da população, falta consciência, falta educação. Então é preciso a gente fortalecer as elites para que as elites doem, para que das elites surjam os benefícios para a população. Esse é basicamente o pensamento direita e esquerda, que se unem, em grande parte, na ideia de intervenção técnica, né? De que é preciso mudar alguma coisa na configuração dessa terra. O Roberto Marinho ele se insere nessa linhagem desenvolvimentista, mas naquele sentido que nós levamos a sério, que achamos bom, que é o sentido crítico, autocrítico, por assim dizer, né? Então, a tese dele é uma tese sobre esses dois paradigmas de políticas públicas para ou sobre o semiárido, que é o paradigma do combate à seca, que é materializado no lugar que o Leonel está pesquisando, no DENOX, no IFOX, ou nos setores de obras contra as secas, e o outro paradigma que o Roberto Marinho flagra
ao nascer, mas que ele coloca como sendo de vasta tradição minoritária, popular, que é o paradigma da convivência com o semiárido. Então, você tem duas maneiras de classificar o surgimento de políticas públicas ali, né? O surgimento das obras contra as secas, que são políticas públicas verticais, vindas diretamente das elites e do governo, com um certo propósito político, e o outro paradigma de políticas públicas, que é aquelas construídas comunitariamente, de maneira tradicional, no melhor sentido do termo, né? De maneira historicamente sedimentada nas próprias experiências indígenas, quilombolas, camponesas, que ele chama de convivência com o semiárido. Um outro livro, eu estou fazendo assim a rede dos livros com os quais a obra do Leonel dialoga, justamente para dar importância, dizer, ó, tem que ler esse livro, porque esse livro diz respeito a todos esses outros aqui também, né? O Semiárido, uma visão holística, que é um livreto bem bonitinho do Roberto Malvese. Roberto Malvese é o Gogó, o querido Gogó, que é um militante histórico da CPT no semiárido, radicado hoje em Petrolina, mas é um dos grandes animadores da convivência com o semiárido, da articulação do semiárido, ligado à teologia da libertação. Então, ele escreveu esse livro como um resgate da noção de semiárido, das formas de vida no semiárido, que são... o semiárido é vivo, que o semiárido é legal, é ótimo, é bom, que dá para viver aqui, né? E aí ele faz esse resgate, é um livrinho bem bonitinho, né? A Multidão e a História, que é um livro de um pesquisador cearense, o Frederico Neves, que dialoga diretamente com o tipo de pesquisa que o Leonel está fazendo, que é a percepção, só que a percepção das incidências políticas de formas pré-políticas, por assim dizer, né? A técnica sequer ela diz de si mesma uma forma pré-política de estar no mundo, assim como, por exemplo, essas formas antigas, arcaicas de intervenção política no semiárido, que são os saques. O saque é talvez a forma política mais antiga de resistência no semiárido, porque os saques eles estão registrados desde as primeiras crônicas sobre estiagem e a lida dos colonizadores com os povos indígenas nômades, que não deixavam quietos a propriedade privada, que saqueavam, que roubavam gado. E aí o Frederico Neves analisa os episódios de saques nas secas do século XX com essa mesma pegada que o Leonel faz ao analisar a técnica, as técnicas, né, as engenharias e arquiteturas, que é a ideia de que essas instâncias que se querem pré-políticas, elas, na verdade, estão construindo uma forma política bastante eficaz. E, nesse caso que eu estou relacionando, é porque elas são opostas, né? Enquanto o saque constrói uma forma política democrática, popular, de intervenção imediata, as técnicas que o Leonel levanta, exemplificadas na açudagem, parecem criar formas políticas de dominação, né? E, por último, um livro que nós dois gostamos muito, Um Século de Secas, que é um livro recente, que nasceu clássico, de dois pesquisadores lá de Alagoas, Catarina Buriti e Humberto Barbosa, e que trazem a grande crítica científica ao estatuto desse fenômeno próprio do semiárido nordestino, que é a seca. E aí eu remeto diretamente a uma parte do conteúdo do livro do Leonel, em que ele diz uma frase que para mim ficou já lapidar, que a seca é uma forma estatal, é uma invenção, é uma forma estatal de intervenção territorial. Seca e semiárido são dois termos intrinsecamente ligados, e nós conversamos há pouco tempo, eu e o Leonel, sobre o terceiro termo que naturalmente surgiria aí, e o motivo que eu gostaria, inclusive, que se houvesse tempo ele falasse mais um pouco depois, o motivo pelo qual ele elidiu no texto esse termo, né? Você atravessa o livro inteiro, que tem cerca de 100 páginas, que, aliás, é um livro lindo, inclusive bom ter ele impresso, porque é um livro muito bonito. Ele imprimiu fotos coloridas, inclusive, é uma coisa bem bonita. Ao longo das 100 páginas do texto, há uma ausência muito gritante, que é a ausência da palavra sertão. E aí eu perguntei ao Leonel assim,
é que você não é óbvio, fica óbvio que é deliberado, porque uma escrita naturalmente iria usar uma hora ou outra ali a palavra sertão, então ele elidiu a palavra sertão de forma deliberada. E aí a justificativa que eu não tinha me atinado foi na nossa conversa que surgiu é, essa justificativa teórica muito forte, que é o Leonel está usando o termo semiárido da forma para designar não exatamente uma cartografia geográfica objetivamente existente, o que não significa que ela não exista, né? Aliás, para todo mundo que não gosta, ou que despreza a ideia de invenção, a ideia Foucaultiana de invenção, né, que está lá na Invenção do Nordeste, bom sempre a gente lembrar algo que é sempre lembrado pelos estudiosos dessa área, não que eu seja um, mas sou um leitor da área, que aquilo não é porque uma coisa é inventada que ela não existe. Muito pelo contrário. Alguns poetas vão dizer que é só as coisas inventadas que existem mesmo, né? Uma coisa inventada, ela tem efetividade no mundo, né? É, é, o Leonel, então, usa o termo semiárido não para se referir diretamente a essa realidade objetivamente existente, que seria um polígono das secas, por assim dizer, mas para se referir à cartografia oficial que vai delimitar geograficamente o espaço de intervenção técnico-estatal. E eu achei isso uma sacada muito boa, não é? Isso confronta diretamente, aqui está uma divergência nossa, mas não é uma divergência, nenhuma divergência, diria que é só uma diferença. É que nos meus escritos, nas minhas maneiras de pensar e nas coisas que eu estava escrevendo, eu costumava usar o termo semiárido de acordo com o uso popular dos movimentos sociais, dos quais eu participei desde a minha infância aqui, que é a maneira de falar sobre... Semiárido aqui foi usado pelos movimentos camponeses, quilombolas e indígenas, aqui no sertão, para designar o campo de atuação política oposto ao campo dos coronéis, que era o campo dos coronéis era o campo do combate à seca. Então, para não usar o termo seca, esses movimentos começaram a usar o termo semiárido. Então, semiárido tem uma conotação política é, emancipadora aqui para nós, e essa era mais ou menos a maneira como eu estava acostumando usar, né? E aí o Leonel traz essa novidade que eu achei muito boa, de utilizar o termo semiárido em sua natureza governamental, porque foi isso que aconteceu. A partir do... Não vou dizer que foi a partir do governo Lula, porque alguns anos antes, acho que ali por 2000, ano 2000, anos 2001, ainda no governo de Fernando Henrique, esses movimentos já conseguiam incidir, criar políticas públicas dentro do governo relacionadas às suas ideias de convivência com o semiárido. Estou falando dos movimentos sociais populares, cuja maior, cujo maior símbolo é a construção das famosas cisternas de placas que garantem água de beber para, para os domicílios rurais aqui no semiárido durante o período da estiagem, né? Para deixar claro, existe uma diferença técnica, digamos assim, entre estiagem seca, que a estiagem é o período natural em que as chuvas cessam em todo esse perímetro que o Leonel mostrou ali, né? Supostamente em todo eles, que as chuvas cessam, que vai mais ou menos, dependendo, varia de região para região, mas o normal é que entre julho e novembro chova muito, muito pouco. Esse período se repete todo ano e a ele a gente chama de estiagem. Então, normalmente as chuvas voltam desde dezembro, engrossam ali entre janeiro e abril, de maio para junho, elas começam a afinar até desaparecer no final de junho. Esse seria o normal todo ano. A gente normalmente chama de seca quando de uma estiagem a outra o período de chuvas é muito deficitário, muito deficiente, chove muito pouco, né? Então, quando chega o mês mais ou menos de abril, maio, e não choveu o suficiente para manter os pequenos reservatórios, para manter alguns riachos é, é, correndo água, né? Quando chega esse período mais ou menos abril, maio, junho, sem ter chuva, a gente caracteriza popularmente aqui como seca.
há um certo mapeamento dos eventos de seca nesse sentido, com a coincidência desses eventos com os eventos de El Niño. Só que todas essas conclusões, tanto dos movimentos sociais quanto das ciências, elas vieram a ser tomadas já no final da década de 90, perceber essas regularidades, né? O vocábulo seca, como bem flagrou o Leonel, nasce lá no século XIX como uma forma estatal, nesse sentido de a criação de um ambiente conceitual que permita justificar a intervenção técnica nesse território chamado semiárido de forma a salvá-lo. Então, olha, esse território é deficitário e a gente precisa salvar ele de alguma forma, né? Isso está inscrito nessas duas grandes proposições que o Leonel flagrou como sendo fundamentais para as intervenções técnico-políticas no semiárido, que ele mostrou agora na apresentação dele, né? O Leonel flagrou, ele resume, eu acho muito bom isso também, acho isso muito produtivo, você tirar duas proposições que ninguém vai encontrar essa proposição escrita, né, de maneira objetiva em nenhum documento. Ele apenas obteve da pesquisa documental dele a síntese nessas duas proposições, que, olha, essa região aqui é um lugar que não dá para viver, não tem o que fazer, ela é inóspita, ela é inabitável, ou essa região aqui precisa de um certo melhoramento, né? Ela precisa de uma intervenção técnica que promova a possibilidade de vida. Depois o Leonel me corrija se não é exatamente se essas duas ideias, se eu captei bem, né? Mas essas seriam as duas ideias provenientes do vocábulo seca. O vocábulo seca é criado para designar, meio que para dar a justificativa ético-política dessa intervenção. Assim, ó, a gente precisa salvar essa região. Mas salvar de quê, né? Aí, salvar de si mesma, porque ela precisa ser mudada, porque ela, por si só, jamais se integrará à forma político-produtiva seja do capitalismo nascente, na colonização propriamente dita, seja dessas novas formas de colonização atuais do capitalismo avançado, né? Aliás, dá para fazer uma leitura dos ciclos econômicos do semiárido como sendo imposições cada vez mais agressivas e com cada vez mais recalque e, como Freud dizia da psicanálise dele, né, cada vez mais retorno do recalcado e esse retorno cada vez mais violento, né? A seca que o Leonel citou, o evento de 1877 a 79, que até hoje na literatura é chamado de a Grande Seca, ele quer dizer, não é nenhum segredo colocar na conta da propriedade privada latifundiária, mais a utilização do trabalho escravo, mais o etnocídio dos povos indígenas do semiárido, colocar nesse complexo. Aliás, tem um quarto elemento aí, que é a monocultura. Então, a propriedade privada, né, a criação dos latifúndios, a utilização de mão de obra escrava negra, sequestrada de África e trazida para cá, o genocídio ou o etnocídio. Hoje em dia, bom, existem algumas publicações que contestam o fato histórico estabelecido, parece que não é tão bem estabelecido assim, de que os povos indígenas do semiárido teriam sido dizimados. Hoje em dia, talvez, tem gente duvidando disso, de que não houve uma dizimação, mas houve mais propriamente o que a gente chama de etnocídio, né, que foi uma dissolução dessas populações. Para não morrer, se misturaram com, né, os remanescentes se misturaram com o resto das populações, né? Isso incluiria a perseguição aos quilombolas também, né? Então, propriedade privada, trabalho escravo, etnocídio e monocultura, incidindo como técnica de colonização no semiárido, provocou o que tem na documentação da Grande Seca de 1877, 1879, e como a resposta a esse evento traumático foi mais do mesmo, né, foi mais monocultura, mais propriedade privada, mais reforço às elites, cada evento posterior a esse vinha com uma virulência mais violenta,
que é isso que eu brinquei com a palavra retorno do recalcado, né? O que é que você recalca no semiárido ao impor esse sistema? Você recalca a natureza nomádica das formas de vida nos sertões secos. E esse é o terceiro capítulo eu estou fazendo uma interpretação conceitual do terceiro capítulo do livro do Leonel, que é sobre como as intervenções técnicas, a açudagem, no caso dele, já no século XX, como é que elas lidam com essa característica muito própria das populações de semiárido, que é a da transumância, né? A da movimentação. Isso remete à própria justificativa, lá no século XVII, XVIII, as justificativas da coroa portuguesa para exigirem o extermínio dos povos indígenas do semiárido, né? Lembrando que a coroa portuguesa nunca quis escravizar os povos indígenas do semiárido, a primeira ordem foi de extermínio, desde o começo, né? Então, essa ordem partia do fato de que as populações de semiárido, diferentemente das populações tupi do litoral, com quem já tinha ali 100 anos de lida e de dominação, as populações indígenas do semiárido, elas eram refratárias ao complexo colonial, que a gente pode resumir em perimetrização. O que é que o complexo colonizador queria fazer? Queria fazer perímetros, né? Você cria, esse perímetro pode ser lido na forma da fazenda, né, pertencente às sesmarias, que eram fazendas de latifúndios enormes pertencentes a um particular, né? A forma das sesmarias, a forma das fazendas, a forma dos currais de gado. O semiárido foi praticamente recortado por currais de gado. Até hoje eu estava vendo na, na lista dos municípios sobre a eleição, né? O tanto de município que tem com o nome de curral no semiárido. Curral de cima, curral velho, curral novo, curral de baixo, enfim, é curral, né? Então, fazenda, curral, sesmaria. O que é que você fazia com os povos indígenas? Abrigava-os dentro de perímetros, de currais para indígenas, que eram os aldeamentos missionários, né? Então, o objetivo da colonização com o semiárido é criar perímetros. Até brinquei com o Leonel que o açude é um curral de água, né? É um curral para você prender as águas, né? E com o objetivo claro, que ele lê muito bem no trabalho dele, de transformar a água em mercadoria, né? Então, toda essa luta que nós temos, já estou terminando, gente. Toda essa luta que nós temos, tem muita mais coisa a dizer, mas fica para outros. Acho que é até bom escrever sobre isso, para não perder esse diálogo, né? Toda essa luta que nós temos hoje, mundialmente, a luta decolonial dos povos por direito à terra e território, e a luta que nós temos hoje mais prática, que é contra a mercantilização da água, foi pronunciada no semiárido brasileiro com a criação dos açudes. A política de açudagem, que o Leonel está estudando nesse belo livro, ela é a primeira forma de mercantilização do bem produtivo, do ponto de vista colonizador, né? O bem produtivo mais escasso da região, que é a umidade, digamos assim, né? Não é a água propriamente dita jorrante, mas as ilhas de umidade que se tornam, então, mercadoria na mão dos coronéis. Mercadoria para biopolítica, né? Para controle das populações, mercadoria política propriamente dita, porque isso dizia respeito às hierarquias entre coronéis, presidentes de províncias, gerava até questões no âmbito nacional, etc. Eu só queria dizer uma última palavrinha sobre o título, Arquitetura Ignota, que que é essa palavra esse adjetivo que o Euclides usa para designar o território do sertão no qual ele está adentrando, né, na viagem dele. Acho que é logo na primeira parte do livro, na Terra, que ele usa de forma bastante enfática esse termo, e ele coloca em itálico, significando que ele está usando o termo em latim, terra ignota, que era o termo que se usava nos mapas, nos primeiros mapas, nas primeiras cartografias do século XVI e XVII, para os territórios, e aqui é importante a gente lembrar, não era para os territórios meramente desconhecidos,
era para os territórios a serem conquistados. Ó, a gente precisa chegar aqui, ó, porque a gente ainda não conhece aqui. Então, é, 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 aliás, tem um livro muito bacana do Luiz Costa Lima, analisando a construção da argumentação do Euclides da Cunha nos sertões, e o título do livro é Terra Ignota, né? É, e a utilização do Leonel do adjetivo é muito bacana porque provoca um equívoco na leitura do título, né? Que é uma arquitetura ignota, no sentido ignota que tá qualificando a arquitetura ou tá qualificando o objeto dessa arquitetura, né? Essa arquitetura é a arquitetura do ignoto, ou ela mesma é uma arquitetura ignota, ou seja, uma arquitetura é, cujas cuja existência ou cuja articulação ela é estrategicamente desconhecida, né? Coisa que o Leonel está trazendo à luz de forma brilhante. Agradeço muito por esse diálogo. Isso está sendo muito importante para mim, pessoalmente, para desenvolver minhas ideias, mas acredito que se a gente tiver um espacinho para conversar mais e ver as ideias de todo mundo, ou de quem mais quiser falar, será muito importante. Acredito que tenhamos, né? Eu não falei tanto assim. Muito obrigada, Rogério. Sim, temos uns 8h05, temos 25 minutos para essa conversa, com tranquilidade. Bom, tá aberto, gente. Quem tiver comentários, se quiser fazer no chat para a gente ler, se quiser abrir a câmera, abrir o microfone, fiquem à vontade. Acho que eu vou abrir os trabalhos aqui. Pode ser, Gô? Posso? Perfeito. Bom, Rosângela, eu estava até agora pensando muito nesse lugar onde você chegou agora no final. Eu e Gô, a gente trabalhou, pesquisou sertão, a palavra que Leonel não usa, né? É, por, enfim, momentos diferentes e abordagens diferentes, mas que se encontram, né? De alguma forma, a Glória, o trabalho dela sobre o sertão era a minha bibliografia quando eu comecei o doutorado. E acho que uma das coisas mais evidentes depois para mim é, fazendo o doutorado em que eu acabo discutindo exatamente uma das coisas é essa denominação do sertão, e não uma denominação qualquer, não só a transposição dessa denominação, mas uma que vai aparecer em um mapa da província, o primeiro mapa da província de São Paulo, na quase metade do século XIX, que é a expressão sertão desconhecido. E aí também volto para o 18 e volto para uma tradição cartográfica que vai fazer também que vai construir a ideia do desconhecimento, né? A ideia do desconhecimento e a ideia da ausência. As duas exatamente nessa chave, que é essa chave do projeto, né? Essa chave tem algum momento em que eu até coloco dessa forma, né? Como se fosse construir um alvo, assim, chamar uma determinada região de sertão era uma possibilidade de, ao mesmo tempo, dizer que ela era desconhecida, ou seja, e que ela era diferente, né? Que ela era inculta, que ela estava ausente, distante de um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que sabia que aquilo existia. Então, um jogo, né, de legitimidade de posse aí que eu acho que é muito interessante. E eu encerro lá no doutorado a minha análise ali nesse momento, meados, segunda metade do século XIX, estou pensando em São Paulo, e é exatamente o momento em que começa esse movimento de deslocar territorialmente, geograficamente e em termos de paisagem a ideia de sertão para esse lugar do semiárido do Nordeste, né? E de associar isso com a seca, que é algo bom em termos, né, de uma longa duração muito recente para a ideia de sertão. O sertão não era um lugar de seca propriamente, mas vai ser completamente posicionado nesse lugar, né? Então, essa discussão estratégica, né, e aí olhar para ela a partir desse enquadramento dessa escala que o Leonel dá, né, de pensar esses projetos de intervenção, de pensar esse projeto de construir uma estrutura de Estado, né, órgãos específicos que vão cristalizando ao mesmo tempo essas denominações e cristalizando, ou na verdade, atualizando modos de conquista que são esses a partir dessa intervenção aí já com um caráter técnico, tecnicista, e como você observou, olhando para o desenvolvimento, né? Eu pensei muito, vocês chamaram a atenção, né, Leonel, para a ideia de reinserir o Nordeste, né, daquela frase do Lula, é, mesmo pensar na ideia da invenção, né, Foucaultiana, A frase não é e do Lula, só para. A frase é do perdão, ministro Renan Filho, mas tá ali, o Lula com certeza apoiou lá na hora, mas enfim.
Só para Com dar certeza nome, né? agradeceu a possibilidade de reinserção. E essa ideia de terra faltosa, né, de terra deficitária, o tempo inteiro, todas as vezes que vocês iam mencionando, né, fazendo essa trajetória, eu pensei nessa formulação do historiador indiano de Pesh Chakrabarty, que vai falar sobre essa ideia de uma transição incompleta, o tempo inteiro. O centro posiciona para suas margens, né, essa ideia de que a margem está num processo de transição incompleta, o que é muito eficiente no sentido de justificar, não, olha, só precisa dessas intervenções aqui e vocês vão ser iguaizinhos a gente, assim, né? Então é isso, a seca, algumas obras, alguns investimentos e ela se resolve e esse território vai ser o território também da prosperidade, para usar a palavra que marcou tanto as nossas eleições municipais aqui. Dá até para Então, fazer uma lista de coisinhas que vão ocupando esse espaço o tempo todo, né? Eu me lembro da minha infância era caprino. Não, ó, todo mundo cria caprino e aí todo mundo vai ser, sei lá, dá para fazer. Agora é energia solar, energia eólica. Tá. É a cenourinha na ponta da vara, né? Ela vai sempre se deslocando. A hora que chegar a possibilidade de reverter uma situação de seca, a gente vai entrar, vai ver qual que é o próximo, né? Aqui não tem estação espacial ainda, agora, então essa é a próxima cenourinha. Então tem uma questão muito de ir atualizando, né? Claro, eu estou absolutamente imersa nesse olhar que vem aí desde do 18, né? Mas eu acho que essa percepção de como mudam os regimes políticos, né? Muda a condição, é isso, a escravidão sai, a colônia sai, o império sai, é, a própria organização administrativa, político-administrativa vai mudando, o mapa muda um pouquinho, o número de cidades muda, né? O que é considerado cidade, mas a gente vai atualizando os mecanismos de conquista com alguns vocabulários e métodos muito parecidos, né? Então é muito impressionante. E aí eu acho que esse esforço do Leonel a gente foi acompanhando, né? Que é o esforço de pesquisa, de, bom, primeiro, enfrentar aquele mar documental ali quase que pela primeira vez, né? Enfrentar isso para poder chegar na minúcia dessa escala e, portanto, poder chegar num contorno material de fato, né? A gente está pensando aqui, às vezes, em termos que são territorialmente gigantescos, que dão uma abstração para isso, mas conseguir chegar, né, no sentido da obra propriamente, daquele material, do concreto, do aço que está ali, acho que é um esforço gigantesco e acho que comentar o mesmo que o Rondinelli, que é essa sensação de que o trabalho tem fôlego, tem amplitude, tem desdobramentos, né? Ele vai encostando em outros pontos que a gente conseguiria pensar. Então, assim, não tenho nenhuma pergunta específica para vocês dois, mas só comentar como de fato tem acho que isso, né? O trabalho do Leonel vem se inserindo nesse diálogo e acho que é sempre bom dizer, né? Vem se inserindo a partir de um lugar original, que às vezes parece uma palavra ruim, né? Porque parece que ele está fazendo sozinho, mas no sentido de que ele vai contribuindo com essa rede toda de pesquisa e com esse debate todo, eu acho, a partir de um lugar muito específico mesmo, a partir de um cruzamento de fontes e métodos e problemas que acho que ele constrói que é muito próprio mesmo, né? Então, só ressaltar essas qualidades. Go, com você. Então, queria dar os parabéns também para o Leonel e gostei muito também dos comentários e dos subsídios dados pelo Rondinelli. Achei muito boa a conversa, mas eu tenho algumas questões, assim, essa questão da projeção da precariedade, ela atravessa desde a colonização, né? O sem lei, sem fé, sem lei nem rei, e aí isso vai se transformando em justificativas de genocídio, de deslocamentos populacionais, e uma coisa que me impactou também muito no dado do livro são os alistamentos feitos pelo governo, que conseguiu reunir 200 mil pessoas, e eu te pergunto como que era feito isso, quais eram como era o regime de trabalho e para onde foram essas pessoas, né, que foram deslocadas, ficaram trabalhando nesses açudes, enfim, isso me deixou com essa questão, o que aconteceu com elas, né, para onde que elas foram
que é bastante violento também, né? E a outra situação também da cidade inundada, eh, que, que eu achei impressionante quando você fala também que a primeira coisa que mudou na cidade nova foi o cemitério, foram os mortos, né? Então, eu imagino que deva ter sido isso também, o impacto de tudo isso para as comunidades. E agradecer muito vocês. Luiz abriu a câmera, você quer fazer um comentário, Lu? Só participando. Então, Leonel, o Rogério tá com vocês. Ah, Dai. Dai tá sem câmera, gente. Tá sofrida. Mas pode falar, É. Dai. Olá, boa noite, gente, tudo bom? Bom, eu tô sem câmera porque eu acho que deu algum problema, agora eu tô sem câmera oficialmente. Não, eu queria só entender uma coisa. Primeiro, parabéns, Leonel, pelo livro. Fico muito feliz pelo seu trabalho e por ter escutado aqui você, Rondinelli também. Mas eu fiquei com uma dúvida, e é uma dúvida de alguém que já falei, não, acho que o Leonel não sabe, nem o Rondinelli, mas de quem alguém está tentando entrar na academia e entender, assim, alguns conceitos que são usados, não são usados e por quê. Em nenhum momento eu escutei para pensar nesse Nordeste inventado ou em todo esse imaginário, né, que eu acho que faz parte aí do Brasil de muitas maneiras, a palavra racismo, sabe? Em nenhum momento foi colocada. Eu não sei se é uma escolha, se o Rondinelli usou o termo etnocídio, né? Etnocídio. Aí eu queria entender um pouco, assim, se há uma escolha em usar um termo ou não, porque também eu tenho percebido, assim, que que não é o caso aqui, mas muitas vezes parece que o termo racismo ele é quase sempre colocado quando as pessoas negras estão ali pesquisando ou se debruçando. E quando não, aí não sei, isso não aparece. E aí, para mim, o nome das coisas é importante, porque se a gente falou um pouco de política aqui em relação à política partidária, política institucional que aconteceu ontem, que é muito assustador, muito do que eu vejo que me dá um desânimo na esquerda é que a gente nunca consegue dar os nomes às coisas importantes, sabe? E aí por isso que eu sinto que a gente não avança mesmo no debate crítico em relação ao que estamos vivendo, em relação principalmente ao avanço do fascismo e da direita. Então é uma dúvida mesmo, tá? Posso começar, onde, né, ele falando só umas... É, começar então aqui agora pela pergunta de Dai. Muito obrigado, Dai, por você é, ter comentado isso. É, primeiro que é algo que existe, e felizmente assim, tem crescido, não sei qual é a opinião de Rondinelli, mas felizmente tem crescido as pesquisas sobre como esses trabalhadores estavam nas condições da maioria dessas obras, né, perpetuadas pelo Denox. Conheço assim, uns dois trabalhos que têm como foco principal falar de quem eram as pessoas, que estavam nesses trabalhos. No livro, eu comento sobre o uso do termo flagelado, que era utilizado para essas pessoas as pessoas que mais sofriam com o período da seca, e é um termo que era amplamente utilizado pela imprensa, né? Eu comento como o termo era utilizado até no sentido de incômodo civilizatório para as pessoas, e para a própria imprensa, de como essas pessoas estavam implicadas ali dentro dessa gama de acontecimentos, né? Porque um dos exemplos, por exemplo, que eu dou são das estradas de ferro, né? As estradas de ferro foram feitas com todo um ar industrial e com toda a, uma discussão argumentativa mesmo de que seriam a modernização de fato do espaço do semiárido. E eram utilizados, então, para
mercadorias, mas também pessoas. Só que quando ocorriam as secas, né, e justamente como o Rondinelli falou da questão dos saques e tudo mais, quando ocorriam as secas e essas pessoas flageladas, né, chamadas pela imprensa, que o termo, além de racista, né, tem total um caráter fascista mesmo, de como tratavam com autoritarismo, né, a situação, criaram, né, os chamados campos de concentração aqui no estado do Ceará né, enclausuravam essas pessoas. Então, felizmente, eu acredito que isso é uma coisa que tem, tem um motivo que não é só citado por mim, que é o da pouca documentação das listas de trabalho, né? Inclusive, respondendo já uma parte da pergunta que Go fez, né? Para onde essas pessoas foram depois das obras. Inclusive, muitas morreram, né? Tem, inclusive, alguns relatórios, por exemplo, de epidemia de tifo, epidemia de outras doenças, moravam, né? Eram colocadas, alojadas em locais completamente, né? É, enfim, não sei nem como caracterizar o tipo de alojamento que essas pessoas eram colocadas e, né, morriam com epidemias, né, as próprias condições sanitárias em que eram colocadas. Então, isso é algo que, apesar da documentação, e eu acho que isso também é uma característica, né, das instituições do Estado, de tentarem justamente não fazer com que isso seja nomeado, né, como você falou, né? Se não existe o documento, né, se não existe como essas pessoas eram tratadas, a maioria desses dados que a gente tem são pelos jornais e não por órgãos do governo, né? Então, existe o próprio apagamento, aquela, falando aqui de maneira equívoca, né, mas fazendo a analogia, com o que ocorreu com, né, a população indígena no Brasil durante a ditadura militar, né? Já que muitos indígenas não tinham nem, né, a própria, não eram inclusive juridicamente considerados cidadãos, muitos sumiram e pelos dados nem contavam, né, como se tivessem sumidos, né? É, então tem ah, tem essas questões que eu acho que acabam permeando isso que você comentou, Daino. O que eu ia comentar mais era das tantas coisas que Rondinelli falou e que eu agradeço demais mais uma vez, né? Muito, muito obrigado, não só os elogios, mas principalmente as críticas e as ressonâncias das nossas divergências, né? Que eu acho que são mais do que frutíferas e eu acho que fazem bem no sentido de incomodar, né? No sentido de não deixar a gente, inclusive, ficar ruminando algo o mesmo, né? Sempre. E eu acho que isso se torna, então, cada vez mais importante, como você falou, você usou o termo atravessa, né? Eu acho que isso ajuda e é algo que eu valorizo demais. Com relação às tantas coisas que você falou, Andinelli, queria também ter tempo para responder todas ou comentar a maioria. Vou aqui só falar talvez das coisas, de uma das questões principais que você comentou, dessa utilização do termo, né, semiárido no sentido governamental, no sentido muito muito da maneira como ele é utilizado pelo Estado, né? Eu acho que de fato isso é algo, como você falou, é de fato optativo, né? Eu preferi fazer assim
por uma por diversas questões. Uma delas, né, é justamente de que eu acho que o termo, né, ele acabou virando, de fato, um conceito técnico do Estado, né? O Estado utiliza não só para nomear um território, como, inclusive, dizer quais cidades são ou não, né, podem ser inclusas dentro do território, e isso influencia, inclusive, né, emendas, verbas, etc., né? E toda uma vida, né, de pessoas tá dentro dessa gama de questões. Mas também como eu acho importante, eu acho que isso está dentro dessa questão de ir atrás desses arquivos do, do, do governo, dessas instituições, que se tratava, não, para mim nunca se tratou de ir atrás de algo para fundamentar uma ideia anteriormente preconcebida, mas se tratava para mim muito mais de colocar em questão a própria atuação do Estado dentro, né, dessa coisa que a gente chama semiárido, né? Então não era simplesmente é, o que tem sua importância, né? Voltar contra, né? Voltar os arquivos propriamente, colocar os arquivos contra o próprio Estado, mas na verdade se trata de questionar a própria configuração e, como você falou do meu uso no texto da palavra percepção, né? Colocar em conflito, né? A própria maneira como se concebe essa relação do Estado com o semiárido, né? E a própria, né, nesse caso, a própria existência do Estado nessa forma organizacional. E por isso mesmo que em algum momento, né, do livro eu pergunto, né, se a política de obras contrárias secas ela existe há mais de 100 anos, né? E o seu principal bioma, a Caatinga, está, né, com quase 50%, se não me engano, dos dados, são 45, alguma, com o seu território desmatado, né? E essa política existe há mais de 100 anos. Então, esses dados têm correlação, né? A política de obras contra as secas, elas atuam, de certa forma, né, intensificando, né, ou melhorando, enfim. Como é uma pergunta que, obviamente, eu tenho uma posição, acredito que dou uma resposta no livro também a isso, né? Os dados estão, para mim, sim, correlacionados, e a política de obras contra as secas ela tem, né, uma relação, quer seja que se considere por outros pesquisadores direta ou indireta, com o próprio desmatamento do seu principal bioma, né? Se é uma política, né, perpetuada pelo Estado que atua há mais de 100 anos no território e o principal bioma do território está em constante, né, degradação, portanto, né, é muito possível fazer esse tipo de correlação. No mais é isso. Se eu queria, né, deixar também para se mais alguém tiver alguma pergunta ou um comentário, crítica, enfim. Eu só queria. Obrigado pelos comentários, Leonel. Acho que a gente não tem como, e mesmo se tivesse como, não seria legal a gente fechar todas as linhas de fuga dessa nossa conversa, desse texto, desse tema em geral. A Amália e a Glória trouxe mais perspectivas, então o bom é a gente deixar essas linhas de fuga aparecerem, né, as conexões se fazerem aí. Eu queria agradecer muito ao alerta da Dai Rodrigues, que fez essa pergunta. No meu caso, no meu comentário, lógico que há muitas leituras e perspectivas relacionadas ao racismo nesses estudos que nós fazemos, mas você tem toda a razão ao alertar para o uso da palavra, do nome, do conceito, nomear o conceito, dar nome às coisas, inclusive o seu alerta vale muito, de verdade, para o tempo em que nós vivemos. As coisas precisam serem ditas, né? E não apenas deixadas implícitas, né? De fato, a política de implantação
da açudagem e todas essas outras técnicas que o Leonel está colocando no livro, que está nesse campo vasto de estudos sobre o que significa a seca e ser contra a seca, né? Ela é uma expressão, isso tudo é uma expressão já com uma história bastante antiga e calcada no sistema colonial do que nós chamamos hoje de racismo ambiental. Né? Está inscrito diretamente na forma, por exemplo, como essas técnicas incidem para explorar, para, primeiro, arregimentar, explorar, escravizar e apagar a memória de um povo baseado em sua origem, em sua cultura, em sua cor da pele, em sua etnia. Só lembrando uma coisa que ao longo da nossa conversa aqui foi lembrada por causa do Euclides, que é, aliás, um autor fundamental para tudo isso que a gente está conversando e cuja problemática racial é gritante, é um problema geral com o que ele lidava, não da melhor forma, e com o problema com o qual nós também temos que lidar nomeadamente, sobre o que significa raça no sentido do Euclides da Cunha, não me parece algo legal, não é. Como a gente problematiza isso com as nossas lutas e reflexões atuais, né? Como a gente insere isso na leitura do Euclides, né? O que a gente ainda o que a gente tem muito a fazer ainda com esse texto do Euclides. Muita gente acha que o texto do Euclides, né, nós já fizemos o que tinha que fazer com ele, mas agora sim, com, com, com a consolidação da luta antirracista, nós temos uma outra leitura a ser feita, uma tarefa muito grande a ser feita com o texto do Euclides. Né? Mas aí o que me lembrou no texto do Euclides e na coisa da memória é que o, o, o Arraial de Canudos me parece ser o centro assombrado da história do Brasil. O maior mal-assombro da história do Brasil. O inconsciente da história do Brasil está no Arraial de Canudos, porque diz respeito a todas as linhas de fuga do que veio antes e do que vem depois na história do Brasil. Se você pensar na colonização da Amazônia, na colonização recente da Amazônia com fins produtivos, ela tem uma grande ressonância em duas coisas, no desbaratamento do Arraial de Canudos e na seca de 77, 79, quando são arregimentadas várias pessoas para levar para a Amazônia. Né? Então, o Arraial de Canudos é um centro assombrado da história do Brasil. Eu uso assombrado e inconsciente porque me lembrei agora há pouco que o Mário de Andrade é uma das primeiras pessoas a tentarem traduzir o Freud para o Brasil, e ele traduz o conceito de fantasma de Freud como assombração. Ele diz que a tradução brasileira melhor seria assombração, né? Canudos é a assombração brasileira, e a maneira como o Estado brasileiro, o Estado barra mercado, né? Sempre bom lembrar que o Estado brasileiro é a mão forte do mercado, a mão visibilíssima do mercado, né? O Estado brasileiro fez com a memória dos povos que habitavam Canudos foi construir um açude em cima, né? O açude de Cocorobó, ele submergiu as ruínas da comunidade de Canudos. Existem, inclusive, vários documentários feitos, imagens à época da obra, contando os moradores do lugar, né, que contavam as memórias antigas sobre a guerra. Bastante interessante de se ver. Então, o açude ele foi um dispositivo estatal para submergir, literalmente, a memória material de uma luta anticolonial e antirracista que é fundante para a história do Brasil, para a história do semiárido, né? Nem preciso lembrar que a ideia o nome favela tem todas essas ressonâncias com a Guerra de Canudos e com o povo de Canudos, os povos de Canudos e os povos das favelas do Brasil. Então, só para terminar com esse link que eu achei que era bastante interessante entre açude, né, o povo do semiárido e esse alerta que a Day Rodrigues nos deu para usar os nomes, né? Isso tem que ser assim mesmo. Bom, só para destacar, né, eu acho que essa é uma questão
essa do racismo, assim, por conta de outras conversas, outros projetos de pesquisa, tenho pensado um pouco sobre isso, sobre como também é um pouco dessa visão sudestina, né, de chamar de Nordeste, e chamar de Nordeste é alguma coisa que, entre outras coisas, faz com que a gente perca, generalize, né, homogeneize muito desse território, o que, por exemplo, e aí até fazendo um balanço, assim, pensando em termos do espaço da academia, da pesquisa científica e tal, que acaba construindo esses recortes e passando por cima, por exemplo, dessas questões, né? Então, a gente tem conversado, no contexto de pesquisa aqui, sobre como, para São Paulo, cidades de São Paulo, muitas vezes a gente ou está trabalhando com a população negra ou está trabalhando com a migração nordestina. A gente não consegue entender com facilidade, por exemplo, como essas duas coisas se cruzam. Porque a gente foi criando esses lugares de pesquisa, e essas especialidades e tudo mais. Então, acho que o olhar para o Nordeste, muitas vezes, para a gente também vem sem, né, essa minúcia de fato. Mas, gente, acho que eu queria agradecer muito vocês, de novo, dizer que, além de tudo, é isso, né? São outras leituras que aparecem. Acho que Leonel já deve ter tido essa sensação, né? A gente coloca no mundo esses textos, esses livros, e depois as leituras das pessoas e os comentários transformam vão para lugares onde a gente nem pensou que chegariam, né? Então, acho que muito oportuno estar aqui nesse momento. Agradecer demais vocês. E, mais uma vez, dizer, acho que o Rondinelli falou, né? O livro, apesar da generosidade do Leonel, né, de que o livro em PDF está disponível gratuitamente, acho que eu diria o mesmo, a versão impressa tem esse cuidado gráfico, inclusive do Leonel, o cuidado de boa leitura mesmo, assim, com o trabalho de uma diagramação muito bonita, muito bem pensada, de uma seleção de imagens que é muito bonita e bem pensada, e acho que vale a pena para quem se interessar pelo tema de fato, porque a gente também sabe que a experiência da leitura no impresso é outra, né? Outra relação. Então, vale muito, muito a pena. Bolo. Vale muito a pena, sim, gente. Agradecer a todo mundo que veio também, desejar uma boa noite para vocês. Acho que abrimos bem a semana com muitas coisas na cabeça. Leonel Rondinelli, se quiserem Obrigada. comentar. Igor. Essa foto é da onde, Leonel? Essa foto é interior daqui do Ceará, Quixeramobim. Quixeramobim? Ah, já É, ouvi falar muito. é, é bem próximo do chamado primeiro açude do Brasil, né? O primeiro açude grande, né? Olha o João ali. Oi, tudo bem? Todo mundo fica escondidinho na câmera, não dá nem para ver, né? Não É é? isso. Obrigada, viu? Tchau, Obrigada, gente. Leonel. Abração. Muito Tchau, obrigado gente. Obrigada, Uma também. boa noite para Rodinelli. vocês. Boa Muito Até a noite, obrigada. próxima, brigadão. Até gente. mais, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal. Tchau. Obrigada.